Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Então vamos agora dar início a esse estudo, a essas reflexões antropológicas, né? Nós estamos aqui estudando a antropologia, que é a doutrina do homem. Essa doutrina ela começa desde o começo a estudar sobre a criação. Então, vamos ler o primeiro versículo da Bíblia, que é Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 1. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Então, com base nesse versículo, nós entendemos que existe um Criador, existe a origem de tudo, né? Existe aquele que foi o início da criação, que é o nosso próprio Deus. Deus, ele é um ser que existe, né? É um ser autoexistente, é um ser criado, um ser imutável. Deus possui os atributos morais, transcendentes, naturais. E um dos atributos que Deus tem, né, que são qualidade do seu próprio ser, é que Deus é criador. O próprio Isaías também confirmando esta palavra a respeito que Deus é criador. Em Isaías capítulo 40 e o versículo 28 diz assim: Não sabe, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não há esquadrinhação no seu entendimento. Então, com base nesse atributo de Deus chamado Criador, Deus, ele cria toda essa existência. Paulo, escrevendo a Colossenses, no capítulo de número 1, versículo 16, diz: Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis, que seja tronos, principado, potestade, todas as coisas subsistem, foi criado por ele. No versículo 17 diz que todas as coisas subsistem por ele. João, no capítulo de número 1 e o versículo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele está no princípio com Deus, ó. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Isso é lindo, né? Dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nessa primeira aula, nessa primeira reflexão, vamos entender que o nosso Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Então, existe um ser supremo, um ser criado, um ser que tem atributos, né, transcendentes, morais, naturais, que criou toda essa existência. Apesar que o primeiro versículo, né, se fosse olhar para uma perspectiva científica, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, tempo, céu, espaço, terra, matéria. Então, a matéria, o espaço e o tempo que existiu de uma forma única, do mesmo tempo, na mesma hora, foram criados por Deus. Então, quando Deus criou o espaço, tempo, matéria, e a partir daí, Deus começa a sua obra da criação. Deus te abençoe por essa reflexão. Aguardei mais vídeo para a glória do nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor para todos.